Pronto, Gabriel, pode, pode dar prosseguimento. Beleza, então eu mostrei para vocês ali um trecho do documentário Quem Somos Nós, né, que fala sobre os experimentos de Masaru Emoto. Esse trecho ele começava falando sobre uma espécie de poder do pensamento e o rapaz ali ele dizia que você afeta a realidade que você vê. E eu pesquisei bastante para conseguir achar da onde ele tirou isso, né? Que o trecho afirmava que aquilo era física quântica. Ele ouviu isso provavelmente disso daqui, ó. Para achar isso, né, eu tive que ver várias palestras e vídeos de coach quântico, mas geralmente eles só falavam, a ciência afirma que o observador afeta a realidade. Até que teve um que citou o experimento de dupla fenda. Só que o experimento ele até citou errado, porque não é o de dupla fenda, porque o de dupla fenda foi feito bem antes da física quântica ser desenvolvida. É o de dupla fenda com elétrons. Esse é o experimento que supostamente afirma que um observador afeta a realidade que ele vê. Só que a gente vai entender bem aonde que está, onde é que eles estão equivocados, né? Da onde que isso foi distorcido. Então, o experimento ele funciona assim: isso daqui é um elétron, ele vai ser arremessado, vai passar por uma dessas duas fendas e vai parar aqui. Aí, com o passar do tempo, quando a gente joga vários elétrons, a gente vai tendo esse padrão aqui, que é um padrão que a gente conhece quando a gente está estudando, né, interferência de ondas. Quando a gente vê o experimento de dupla fenda com a luz, ela também dá um padrão de interferência. Só que isso daqui é explicado pela matemática, uma matemática bem pesada que, graças a Deus, não vai interessar para a gente nesse momento. O que vai interessar para a gente é a questão do observador. Para estudar melhor esse experimento, os cientistas eles queriam saber, tipo, por qual fenda qual desses elétrons aqui passou. Uma das alternativas foi tampar uma dessas duas fendas aqui. Mas quando você tampa uma das duas fendas, o padrão oscilatório ele some. Então, para fazer esse experimento, precisa-se das duas fendas. Então, como que a gente vai saber qual elétron passou por cada fenda, né? Desse jeito. A gente coloca um sensor aqui. Porque no nosso dia a dia, o sensor ele é um observador neutro. O sensor, tipo, vocês já assistiram um jogo de tênis? Tipo, o cara saca, aí quando ele saca, a bola passa pelo sensor, o sensor avisa, a bola passou por aqui com tal velocidade, e aí a gente tem uma medida daquilo, né? E a bola segue a vida dela sem ser interferida, sem qualquer resultado no movimento dela. Só que quando a gente está trabalhando em situações quânticas, tipo com física quântica, a gente colocar um sensor aqui vai interferir no experimento, porque o sensor ele funciona emitindo fótons, né? E esses fótons, quando o elétron passa por eles, os fótons e os elétrons acabam interferindo, né? Como a Lara já falou antes, o fóton vai dar energia para o elétron, certo? De uma maneira quantizada, mas o que acontece é que quando a gente tenta observar qual elétron passa por cada fenda, a gente vai estar interferindo. E é nesse contexto de que eles tiraram que o observador afeta a realidade que vê. Só que eles tentam, tipo, colocar isso de uma maneira totalmente distorcida, né? Nesse caso, a palavra observar deveria ser substituída até pela palavra medir, para não dar abertura para falarem essas coisas, porque ninguém nunca viu um elétron e ninguém nunca vai ver. E nessas palestras de coach que eu vi, tipo, eles sempre falavam que quando alguém olha o experimento muda, porque com a força do pensamento, a pessoa interfere ali, os elétrons são sensíveis a isso e um monte de baboseira que mostra que a pessoa não leu o experimento, a pessoa não entendeu a questão do observador ser um scanner e não um ser humano. Um scanner não, um sensor e não um ser humano, né?
Mas prosseguindo aqui pro experimento de Masaru Emoto, a gente vai falar um pouco antes sobre quem foi Masaru Emoto, né? Masaru Emoto ele se formou na Universidade de Yokohama e cursou Relações Internacionais. Ele também se tornou doutor em Medicina Alternativa na Open International University for Alternative Medicine na Índia, só que essa daqui foi uma formação por correspondência, ele não precisou apresentar nenhum trabalho ou prova para se formar, e tanto é que no artigo científico que ele escreveu, o título dele está como bacharel e não como doutor, porque quando você está escrevendo um artigo científico é uma coisa mais séria, né? Não é bagunçado assim. Mas mesmo que ele fosse doutor, a gente pode ver aqui que ele não tem formação na área, né? Ele não é formado em física quântica, ele não cursou essa cadeira na formação dele, e ele tinha uma tese que é a seguinte: se você expor a água a pensamentos positivos, as músicas bonitas ou a músicas feias, a água ela é muito suscetível a esse tipo de vibração e vai reagir. Enfim, essa era a conclusão dele, né? Que não era nenhuma tese. Aí, aqui tem o artigo científico dele. É o primeiro negócio que eu coloquei na referência. Eu acho que eu tenho ele aberto aqui. Cadê? Aqui. Que é o Masaru Emoto, bacharel. Se fosse doutor, ia estar PhD. Tá em inglês, mas ele é bem curtinho, né? Eu não tô com ele todo aberto aqui na tela. Ontem eu tava. Nossa. Tá, enfim. Segundo o artigo, ele melhorou a estética da água guardada em um quarto na Califórnia apenas usando o poder do pensamento. E cerca de 2.000 pessoas em Tóquio canalizaram intenções positivas em amostras de água em um quarto na Califórnia. Isso daqui eu tirei tudo do artigo dele, né? Estava em inglês, mas assim, traduzi e aí estava escrito exatamente isso daqui. Para analisar os cristais foram escolhidas 40 fotografias e recrutados 100 voluntários da internet para avaliar as fotos, dando nota de 0 a 6, onde 0 significa não é bonito e 6 significa muito bonito. Ou seja, esse foi o critério, né? Devido a diversas críticas da comunidade científica, foi desenvolvido um novo artigo triplo cego, porém não foi publicado. Ainda falando desse artigo aqui do duplo cego, tipo, teve muita crítica da comunidade científica nesse artigo aqui, e não só de físico, mas também de médicos, biólogos, não só pela hipótese dele, tipo, ser bem improvável, mas pela questão da metodologia dele. E a gente vai ver aqui um pouco, um exemplozinho aqui, né, do método científico. Algumas coisas que tem que ter. Ó, fazer observações, pesquisa, definir uma hipótese, coletar dados, analisar dados, desenhar conclusões, compartilhar resultados com outros cientistas, repetir o experimento. O que que acontece no caso desse artigo de Masaru Emoto? Ninguém nunca foi capaz de reproduzir esse experimento. Esse experimento foi um experimento que foi feito no laboratório do Masaru Emoto, com o pessoal do Masaru Emoto, com os fiéis do Masaru Emoto. E metodologia, assim, ele não divulgou para que outros cientistas pudessem fazer e também, né, reproduzir o experimento. Porque na física a gente tem o seguinte, né? Na física não, na ciência em geral, no método científico. Se eu faço um experimento, eu descrevo as condições que eu tinha para fazer e os procedimentos que eu realizei. E qualquer um que repetir, que conseguir atender essas condições e repetir esses procedimentos, deve ser capaz de reproduzir o meu experimento. Só que isso não aconteceu para o experimento do Masaru Emoto. Então, assim, não é assim que se faz ciência, né? Essa é uma das grandes críticas ao trabalho dele. Porque, pensa comigo, se as leis de Newton só valessem na casa de Newton para o Newton, elas não iam ser leis científicas, né? Então, é isso.
aqui também não tem mais nada do que fala no vídeo, tipo, de. Isso daqui é tipo. É literalmente um sumário de um livro de mecânica quântica. É o livro Mecânica Quântica Básica, de Marcel Novaes e Nelson Sturridge. E aqui a gente vai ver realmente o que que a mecânica quântica estuda, né? A gente vai ver equação de Schrödinger, poço de potencial infinito, mas a gente não vai encontrar nada sobre frequência de vibração que o corpo humano tem que ter para não ficar doente, frequência de vibração das emoções ou poder do pensamento, qualquer dessas coisas. E, tipo, é algo que, se existisse, ia com certeza ter um grande destaque, porque, sei lá, velho, o seu corpo se curar sozinho, você não se curar de qualquer doença, não ia ser algo que, entende? E aqui são as referências, que o artigo dele tem também aqui o outro artigo da fenda dupla. É isso. Gabriel, excelente. Eu acho que eu não tenho nem o que comentar sobre nada que você falou aí, cara. Para mim, você falou tudo que eu gostaria de ter falado também. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer uma pergunta? Vocês viram que o Gabriel foi fundo aí no Japa, hein? Não? Então vou parar a gravação.